do que o seu Antônio Carvalho Filho, um dos maiores especialistas no âmbito mundial no segmento de materiais compósitos. Hoje ele vai falar da durabilidade de compósitos em ambientes agressivos ou sob cargas mecânicas. O seu Antônio Carvalho Filho é um consultor do IBECOM. Então, com muito gosto, nós vamos fazer essa abertura com o seu Antônio Carvalho. Fique à vontade, tenha uma excelente apresentação. Obrigado, Simone, pela introdução. Eu gostaria de iniciar a minha apresentação colocando para o meu público 2 problemas. O primeiro deles envolve uma empresa de branqueamento de celulose que tem uma tubulação de compósitos transportando dióxido de cloro a temperatura de, digamos, 85 graus centígrados durante 10 anos. E essa empresa está preocupada com a vida residual desse equipamento. Então, o que esse pessoal deseja saber é quanto tempo mais essa tubulação de compósito vai durar e se eles já devem começar a planejar uma substituição dela. E o segundo problema envolve uma empresa de saneamento, poderia ser a Petrobras também, que transporta não mais um produto quimicamente agressivo, mas, digamos, água. E a tubulação já está trabalhando aí há 30 anos, suponhamos, e a empresa está preocupada com a durabilidade dela, com a vida residual, e deseja saber quanto tempo mais ela é capaz de permanecer em serviço e sem causar falhas tipo vazamento, ruptura ou qualquer coisa que seja. Então, esses 2 problemas que eu acabei de citar hoje, eles estão insolúveis. Não existe no planeta quem seja capaz de resolvê-los de uma maneira correta. As pessoas podem dar vários palpites, mas resolver realmente esse problema, ninguém sabe. Bom, o que eu vou fazer na tarde de hoje, é apresentar para vocês a solução para estes 2 problemas que, como eu disse, até o presente momento continuavam ainda insolúveis. Então, o tema da nossa apresentação de hoje é durabilidade de compósitos. E esse é um tema muito complexo. Como vocês veem aí no slide, ele envolve vários tipos de resina, vários tipos de fibras. Temos fibra picada, fibra contínua, fibras tecidas, várias construções de laminados. Temos laminados com liner, com barreiras de corrosão, ou então sem liner e sem barreira de corrosão. Várias construções com núcleo de areia ou sem núcleo de areia. Vários processos de fabricação, pode ser laminação manual, pode ser por spray-up, pode ser por laminação por filamento wire, por enrolamento, e que envolve uma variedade de ambientes quimicamente agressivos, ácido clorídrico, sulfúrico, hidróxido de sódio, o dióxido de cloro que eu acabei de mencionar e assim por diante. E várias cargas mecânicas, vários carregamentos mecânicos. Nós podemos ter cargas estáticas, podemos ter cargas cíclicas e podemos ter combinação de cargas estáticas e cargas cíclicas. E, além disso, nós temos, e aí vem uma novidade, vários modos de falha. Os compósitos têm vários modos de falha. Então, vamos lá, vamos seguindo. E eu devo dizer para vocês que, para resolver esse problema de durabilidade, há abordagens clássicas, aquelas que são usadas atualmente pelos especialistas em compósitos, são inadequadas. Elas ignoram os mecanismos fundamentais, não levam esses mecanismos em conta, e dão resultados que são contraditórios e, resumindo, as abordagens clássicas são simplesmente incapazes de prever com confiança a durabilidade de compósitos. E é isso que nós vamos resolver hoje para vocês. Então, nós vamos apresentar o nosso modelo sobre a determinação da durabilidade de compósitos. Eu dediquei um tempo muito grande ao estudo desse assunto e, nos meus estudos, eu identifiquei 8 modos de falha para os compósitos. E esses 8 estão citados aí. Em vermelho,
nós temos os modos de falha que dependem diretamente das cargas mecânicas, que são as falhas por infiltração, por exudação, por perda de rigidez e, finalmente, em casos extremos, a falha por ruptura, que pode acontecer em algumas situações. Então, esse em vermelho, marcado em vermelho, são os modos de falha que dependem das cargas mecânicas. Nós vamos tratar deles na segunda parte dessa apresentação. E em branco nós temos o ataque químico, que vai ser o tema da primeira parte da nossa apresentação. Os demais modos de falha nós não vamos tratar na tarde de hoje. Então, os compósitos têm 8 vidas. Uma vida para cada modo de falha. Cada modo de falha tem uma vida. E nós podemos calcular todas essas 8 vidas. Eu faço o cálculo dessas 8 vidas no meu livro que eu escrevi sobre o assunto. O livro se chama Durabilidade de Compósitos Industriais. O livro está escrito em inglês, porque eu quero pegar uma plateia global. Então, eu já escrevi diretamente em inglês, e lá eu trato dos 8 modos de falhas e das 8 vidas do compósito. Mas, na tarde de hoje, nós vamos focar apenas em 2 vidas. A vida química, ou a durabilidade química, e a vida estrutural, a durabilidade sob cargas mecânicas. E eu devo dizer para vocês, logo de início, que a vida química depende pura e simplesmente do produto químico que ataca os compósitos. Não depende das cargas mecânicas. E a vida mecânica, ou estrutural, depende só das cargas mecânicas e não depende da vida do produto químico. Então, nós separamos. Não existe interação entre as cargas mecânicas e os produtos químicos. Os modos de falha são analisados isoladamente, de maneira independente. E nós vamos iniciar, então, a apresentação falando sobre a durabilidade dos compósitos em ambientes químicos, a chamada de vida química, como eu estou chamando. A vida química ela pode ser prevista por uma equação completa, como a que nós mostramos aí. Nós temos o logaritmo de ΔE, onde ΔE é a perda de módulo de elasticidade. Então, a perda de módulo de elasticidade depende de parâmetros A, B, C e D, e depende também da concentração do produto químico, marcado aí por C, depende do tempo de exposição, marcado pela letra T, e depende da temperatura, marcada com T maiúsculo, de temperatura absoluta. Então, se eu conhecer a temperatura de trabalho, T maiúsculo, se eu conhecer o tempo de exposição, T minúsculo, se eu conhecer a concentração, o C minúsculo, eu sou capaz de prever a perda de módulo ao longo do tempo. Ou então o contrário, se eu medir a perda de módulo, a retenção de módulo ao longo do tempo, eu posso, conhecendo a concentração e a temperatura, determinar o tempo de ruptura dessa estrutura de compósito e, consequentemente, determinar a vida residual, quer dizer, a vida que ainda resta para o compósito cumprir suas finalidades. E nós temos 2 equações, uma delas trata da perda de módulo, que é o ΔE maiúsculo, e a outra trata da profundidade que é penetrada pelo ambiente agressivo. Então, o ambiente agressivo não penetra instantaneamente no compósito, ele penetra gradualmente, e a penetração dele deixa marcada, na maioria das vezes, uma camada bem clara de penetração, uma frente de penetração bem clara, que nos permite determinar a profundidade penetrada. Então, eu posso prever a durabilidade dos compósitos, ou medindo a perda do módulo de elasticidade, pela equação superior, o ΔE maiúsculo, ou pela profundidade penetrada, que é o ΔE minúsculo. Eu posso usar as 2 formas. E os parâmetros A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo e D maiúsculo são parâmetros empíricos, experimentais, e que eu diria para vocês que possivelmente nunca foram medidos e possivelmente nunca serão medidos, dada a complexidade do assunto. Então, essa é uma equação teórica que
possivelmente não terá aplicação prática, mas para ambientes estáveis nós podemos usar aquela equação. Então, os ambientes estáveis são aqueles em que a concentração não muda. A concentração do produto químico é constante. A temperatura também não muda. A temperatura é constante. Então, se eu tenho a concentração e a temperatura constantes, a única variável é o tempo. Então, eu posso prever o tempo de falha dos compostos, aí marcado com a letra minúscula T, se eu conhecer a perda de módulo, a variação do módulo, que é o módulo original é menos o módulo residual, como mostrado aí na equação. Ou então, se eu medir a profundidade penetrada. Se eu medir a profundidade penetrada ou medir a retenção de módulo, se eu conhecer os parâmetros K e C, eu calculo o tempo de durabilidade dos compostos. Então, essa é uma equação que deriva da equação anterior, simplificada para ambientes estáveis, que é o que nos interessa nas aplicações do dia a dia. Nas aplicações do dia a dia, nós somos chamados para resolver problemas da seguinte maneira, igual eu citei anteriormente. Eu tenho uma tubulação de dióxido de cloro, a temperatura é constante, a concentração é constante, tudo constante, e eu quero saber quanto tempo ela vai durar. Então, eu uso essas equações que estão aí, que nós estamos mostrando nessa tela. Aqui nós mostramos as perdas de módulo com o tempo e o aumento da profundidade penetrada com o tempo. E nós podemos usar ou a penetração, o avanço da espessura penetrada, ou da penetração, ou da profundidade penetrada, para fazer a nossa previsão, ou podemos usar a retenção de módulo, ou módulo residual. As duas variáveis podem ser usadas. A medição da espessura ou da profundidade penetrada é mais simples de fazer. Vamos ver esse slide aí, nós estamos vendo na cor preta a profundidade penetrada em função do tempo. Então, vocês notam que é muito fácil medir a profundidade penetrada. E esse ensaio é muito simples. Eu corto o aparelho do composto, faço um polimento na aresta cortada, passo um corante e eu meço a profundidade penetrada, e conhecendo a profundidade penetrada, eu calculo o tempo, a durabilidade dos compostos. Se por acaso eu não conseguir ver a profundidade penetrada, existem alguns ambientes que isso não é possível, eu ver com clareza a linha de demarcação entre a profundidade penetrada e a não penetrada é muito difusa, eu posso, nessa situação, medir a retenção do módulo, aí não tem erro. Com o módulo eu não vou errar. Agora sim, vamos seguindo. Vamos voltar ao problema que nós mostramos anteriormente, que nós citamos anteriormente. Vamos determinar a vida de uma tubulação, transportando dióxido de cloro, após 10 anos em operação. E o dono da tubulação está preocupado. Eu sei que o dióxido de cloro é um devorador de compósitos. Ele ataca com muita ferocidade os compostos. Essa linha já está há 10 anos em operação. Quanto tempo eu tenho de vida residual? 5 anos, 10 anos? Quanto tempo mais? E esse problema seja apresentado para qualquer um de nós. Nós temos que resolvê-lo. Como vamos resolvê-lo? Primeira coisa que nós vamos fazer é conhecer ou determinar a espessura inicial, no caso aí 15 milímetros. E, em segundo lugar, nós vamos determinar qual é a espessura admissível, a mínima espessura admissível, no caso 8 milímetros. E aí eu calculo a vida residual usando a equação que eu mencionei anteriormente. Nós temos aí o logaritmo da profundidade penetrada, é igual à constante K, mais a constante C, vezes o logaritmo do tempo em exposição. Eu tenho, se nós pudéssemos voltar no slide anterior, eu tenho duas medições da espessura penetrada. A primeira feita após 5 anos de operação, a espessura penetrada medida foi 4 milímetros. E a segunda, após 10 anos de operação,
que tem uma espessura penetrada de 6 milímetros. Então, eu entro, agora no próximo slide, eu entro esses dados na equação fundamental que eu apresentei anteriormente. Então, logaritmo de 4 é igual a K mais C vezes o logaritmo de 60 meses, e o logaritmo de 6 é igual a K mais C vezes o tempo, o logaritmo do tempo de 120 meses. Eu tenho duas equações com duas incógnitas, resolvo e calculo os valores de K e C. E daí eu calculo a durabilidade. A durabilidade é simplesmente a diferença entre o módulo inicial e o módulo crítico. O logaritmo dessa diferença, eu entro na equação e, com isso, eu calculo a durabilidade. Então, eu posso fazer isso para o módulo e posso fazer também para a espessura. Nós vamos usar a equação da espessura, porque nós medimos as espessuras. Então, vamos lá. A espessura inicial, 15 milímetros. A espessura mínima, 8. 15 menos 8 dá a profundidade penetrada. É igual ao K, ali está ele, mais o C vezes o logaritmo da durabilidade. Porque a durabilidade aí é o tempo até atingir a espessura mínima admissível, que são os 8 milímetros. Calcula a durabilidade, simplesmente resolvendo essa equação, 280 meses, que são 23 anos. Então, após 10 anos de uso, eu vou dizer para o meu cliente, a empresa de celulose, que, olha, a sua tubulação vai durar 23 anos. Como você já está trabalhando há 10 anos, a tua vida residual é 23 menos os 10, 13 anos. Então, você ainda tem 13 anos de operação para a sua tubulação. Então, essa é a maneira de nós resolvermos o problema, de maneira simples, usando aquela equação que requer 2 parâmetros, requer 2 medições, e medindo esses 2 parâmetros, nós medimos a vida química da estrutura e a vida residual. Vamos supor que é o caso que normalmente acontece mais, que nós sejamos chamados para determinar a vida residual após, digamos, um determinado período de operação, e o meu cliente, o indivíduo lá da empresa de celulose, diz, olha, nós nunca fizemos nenhuma inspeção, nós não sabemos qual foi a espessura penetrada ao longo do tempo. Então, nós temos aqui que fazer a primeira inspeção agora. Então, nós vamos fazer a nossa previsão da vida baseada em um único ponto de inspeção. Precisa 2, mas nós vamos fazer baseado em um só. Então, depois de 5 anos, nós medimos a espessura que foi penetrada, ou a profundidade, né, que foi penetrada, foram 4 milímetros, como nós mostramos anteriormente. A taxa de penetração seriam 4 milímetros em 5 anos, 0,8 milímetros por ano. E a durabilidade seria, baseado nisso, 15 milímetros, que é a espessura inicial, menos 8, que é a espessura mínima, dividido pela taxa de 0,8, daria 8,75 anos. Então, se eu fizer um único ponto de medição após 5 anos, eu prevejo uma durabilidade de 8,75 anos. Se eu fizer a medição de 2 pontos, eu previ 23 anos de durabilidade. Então, o erro é muito grande quando eu faço uma única medição. Vamos ver o seguinte. Suponhamos que a nossa inspeção seja feita após 10 anos, não após 5, mas após 10 anos. Então, nós vamos lá. Um único ponto de medição. 6 milímetros penetrados em 10 anos. A taxa de penetração é 6 milímetros, dividido por 10 anos, 0,6 milímetros por ano. A durabilidade seria a espessura inicial, 15, menos a penetrada, 8, dividido por 0,6, deu 11 anos. 11,7 anos. O que é ainda muito diferente dos 23 anos que nós previmos antes. Então, um único ponto nos dá informação não muito precisa. A informação precisa nós só conseguimos obter fazendo 2 medições. Eu preciso de 2 medições espaçadas em tempos diferentes. E a vida residual seria, no caso anterior ali,
os 11,7 anos de previsão, menos os 10 que a tubulação já está em uso, 1,7 anos. Quer dizer, está quase na hora de trocar a tubulação. A vida residual é muito curta. E no caso da medição com 2 pontos, nós vimos que nós tínhamos, se não me falha a memória, acho que 13 anos de vida residual. Eram 23 anos de durabilidade, menos 10 anos de uso, 13 anos de vida residual contra 1,7. Então, resumindo a história, nós precisamos de 2 pontos de medição para fazer uma previsão precisa, para nós acertarmos na mosca a nossa previsão. Muito bom, isso aí é um resumo, uma coisa muito simples, uma apresentação muito superficial do modelo para a previsão da durabilidade química de compósitos. Eu tenho isso muito bem escrito, explicando detalhadamente os passos e o mecanismo de funcionamento no livro que eu mencionei antes, A Durabilidade dos Compósitos Industriais. Isso aqui é apenas uma demonstração rápida e simples. E com isso nós ilustramos a durabilidade química, vamos agora ver a vida estrutural. A vida estrutural, naturalmente, não envolve ambiente químico, é independente, só depende das cargas mecânicas. E existem 4 vidas estruturais, eu já tinha falado antes, eu repito elas aqui novamente, que seria a vida estrutural por infiltração, isso é, quando o equipamento, o tubo, o tanque, ele é deteriorado pelas cargas mecânicas estruturais, a ponto de permitir infiltração de produtos químicos na estrutura de compósitos. E quando ocorre essa infiltração, a durabilidade dos compósitos fica muito, muito reduzida. Então, eu considero isso como uma perda de vida, como uma morte dos compósitos, e isso define a vida estrutural por infiltração. Então, quando eu trabalho com produtos químicos, mesmo em presença de cargas mecânicas, eu tenho que determinar a vida estrutural, levando em conta a infiltração. Se eu não tiver produtos agressivos, por exemplo, no caso da Petrobras transportando água, ou no caso de uma empresa de saneamento, a Sabesp, por exemplo, também transportando água, é um produto não agressivo e eu não vou me preocupar com infiltração do produto. Aí eu vou preocupar com vazamento, com exudação. Então, aí nós precisamos de determinar a vida estrutural pelo critério de falha, ou pelo módulo de falha de exudação ou vazamento. E não existem outros casos, por exemplo, pás eólicas, que não transportam produtos químicos e não estão em contato com fluidos. Não tem falha por vazamento nem por infiltração. Então, as pás eólicas falham por perda de rigidez. E aí nós temos uma outra vida estrutural, que é a vida estrutural de perda de rigidez. E, finalmente, uma última vida estrutural, que é a vida estrutural por ruptura. Essa realmente não tem muita aplicação comercial, porque muito antes das estruturas romperem, ou elas infiltraram, ou elas exudaram, ou elas perderam rigidez. Nós nunca vamos até a ruptura. Então, a ruptura está aí para completar os modos de falha, mas realmente ela não tem muita aplicação comercial. Dito isso, vamos lá. Vamos seguir com a nossa apresentação. Então, o nosso problema é determinar a durabilidade de equipamentos de compósito, tubulações, tanques, vasos de pressão, o que seja, em presença de cargas mecânicas, ignorando a durabilidade química que nós estudamos de outra maneira independente, de uma maneira separada. E o problema que nós temos é que as cargas são compostas. Nós temos cargas cíclicas combinadas com cargas estáticas. E nós temos que unificar em uma única equação cargas cíclicas com cargas estáticas. Isso foi feito pela primeira vez agora na equação unificada, que nós vamos mostrar logo em seguida. Vamos lá, é esta equação que está aí. Esta equação une as cargas estáticas e as cargas cíclicas. Vamos gastar um tempinho explicando como é que
que funciona essa equação unificada aí. Nós temos o parâmetro R, que é a relação entre a carga máxima e a carga mínima. Notem que nós estamos trabalhando com solicitações cíclicas combinadas com solicitações estáticas. Então, você tem uma carga máxima e tem uma carga mínima. R é a relação entre o máximo e o mínimo. O epsilon que nós estamos mostrando aí na equação pode ser tanto a resistência do laminado, como pode ser também o alongamento máximo do laminado. Desculpa, eu falei resistência do laminado, eu falei errado. Não é a resistência do laminado. É a máxima tensão atuante no laminado. Ou o máximo alongamento atuante no laminado. Não resistência. A resistência está embaixo, no denominador. Eu tenho uma resistência estática, em longo prazo, que eu marco aí como índice S de estático, em inglês estático. Então, SS, elevado, multiplicado por um coeficiente de segurança e elevado a um expoente que depende de um parâmetro chamado GS. E esse parâmetro, ele é conhecido, ele vem das retas de regressão, nós conhecemos esse parâmetro, ele está tabelado, eu tenho todos eles tabelados no livro, tudo conhecido. Então, eu tenho o R, eu tenho a tensão máxima, ou o alongamento máximo, o epsilon. Eu tenho a resistência de curto prazo, que é o SS, resistência estática de curto prazo, e tenho o expoente, 1 sobre GS, eu conheço. O que eu não conheço aí é o coeficiente de segurança. Isso é o que eu vou determinar. E depois eu tenho a componente cíclica, essa é a componente estática. A componente cíclica é a mesma coisa. É 1 menos R vezes o alongamento máximo, dividido pela resistência cíclica, S índice C, elevado a um expoente, 1 sobre G, C índice C, e esse G índice C é conhecido. Tabelado, eu tenho ele tabelado para todos os laminados, todas as lâminas críticas que nós podemos imaginar. E nós temos aí, então, uma componente estática, uma componente cíclica, e, em seguida, uma terceira componente, que é a componente de interação. A interação mede a interação entre as cargas estáticas e as cargas cíclicas. E essa componente de interação está elevada a um expoente 1 sobre GSC. Esse G índice SC é o índice de interação, parâmetro de interação de cargas estáticas e cíclicas, e ele é conhecido apenas para alguns casos especiais. Nós não temos esses parâmetros para todas as situações. E isso dificulta o uso da equação unificada, porque eu não tenho o parâmetro GSC. Então, está faltando esse parâmetro GSC. Como é que nós vamos resolver essa situação? Bom, se eu conhecer todos os parâmetros, o GS que eu conheço, o GC que eu conheço, e o GSC que eu não conheço, mas se eu conhecesse, e conhecendo as cargas atuantes, eu calculo a única incógnita que tem nessa equação aí, que é o coeficiente de segurança. Então, eu calculo o coeficiente de segurança para longo prazo, para o prazo que eu quiser. 50 anos, 70 anos, 25 anos, eu calculo o coeficiente de segurança e, com isso, eu determino não a durabilidade propriamente dita. Eu não determino a durabilidade da tubulação, eu não determino a durabilidade do equipamento, mas sim o coeficiente de segurança após tantos anos em uso, após tantos anos em operação, o que praticamente é a mesma coisa. Mas o problema é que eu não tenho o G índice SC, a interação, eu não tenho. Então, nós temos que arrumar uma maneira de resolver esse problema sem usar a interação. E, para isso, nós usamos a solução que nós damos, nós usamos os intervalos de confiança, que nos dão limites para o coeficiente de segurança. Um limite superior, aí dito, mostrado como upper bound, eu tirei do livro, e o livro está em inglês, então veio aí em inglês também a figura.
o limite superior, o upper bound, e o limite inferior, o lower bound. E eu sei que o meu coeficiente de segurança está nesta área marcada como cinza, dependendo da relação entre as solicitações máximas e mínimas, mostrada aí pela letra R. Então, com isso, eu posso determinar os limites superior e o limite inferior, o intervalo de confiança intervalo de confiança para o coeficiente de segurança. Então, a equação para o limite superior, nós estamos mostrando ela aí. Ela é deduzida no livro, está tudo bem explicado lá, tudo claríssimo. Ela é dada por essa fórmula que está aí, o limite inferior. É o R vezes a resistência estática de curto prazo, dividido pelo alongamento máximo, mais 1 menos R vezes a resistência cíclica, longo prazo, dividido pelo alongamento máximo, esse me dá o limite inferior. Notem que ele depende do R. Quer dizer, à medida que o R vai variando, o coeficiente de segurança vai variando também. E o limite inferior, o limite superior, é dado pela equação abaixo. Aí eu tenho tudo conhecido também, menos o coeficiente de segurança. E eu calculo o coeficiente de segurança. E nesse caso, como no caso do limite inferior, aquele coeficiente de interação, o GSC, não aparece mais. Então, eu eliminei aquele problema que eu tinha para usar a equação unificada, que era o fato de eu não conhecer o coeficiente de interação, o parâmetro de interação, o G índice SC. Eu resolvo, então, dessa maneira, determinando o limite superior e o limite inferior. Vamos ver exemplo numérico? Vamos lá. Então, vamos supor o caso que eu havia dito anteriormente, e esse é um caso que é exatamente o que eu disse no início, de uma tubulação que transporta água, trabalhando durante alguns anos com essa condição de água, e o meu cliente me pergunta se, olha, eu quero que essa tubulação dure pelo menos mais 5 anos. Ela já está com 45 anos. Eu quero que ela dure 50 anos. Você é capaz de me dar uma resposta se ela vai durar os 45 anos? Eu falo, muito bom, vamos analisar, vamos ver o que nós temos nessa tubulação, e eu vou calcular o limite superior e o limite inferior do coeficiente de segurança. Para eu calcular o limite inferior, eu preciso conhecer o R. O R é a relação entre a máxima tensão e a mínima. Aliás, a relação entre a mínima e a máxima. Então, o valor dele eu tenho que conhecer a relação entre as cargas. 0,67. Eu tenho que conhecer a durabilidade da tubulação, a resistência da tubulação a cargas estáticas para 50 anos, que é o tempo que o meu cliente pediu para eu avaliar se a tubulação resistiria até 50 anos. Eu calculo essa resistência para 50 anos, é muito fácil calcular isso, eu explico como fazer no livro com detalhes, dá 1,20 para 50 anos, aqui no caso, e dividido pelo alongamento ou pela tensão máxima, 0,27. Mais a mesma coisa para cargas cíclicas. E eu calculo o coeficiente de segurança mínimo, 3,76. Esse é o mínimo coeficiente de segurança após 50 anos de uso para a tubulação falhar por ruptura. Então, um belo de um coeficiente de segurança. Quer dizer, após 50 anos de uso, essa tubulação teria um coeficiente de segurança mínima de 3,76. Quer dizer, a carga atuante teria que ser 3,76 vezes maior do que a que está realmente atuando para falhar a tubulação em 50 anos. A probabilidade de falha é muito pequena. E o limite superior eu calculo da mesma maneira. Vocês podem ver a equação aí. O limite superior é o 6,5. Então, o intervalo do coeficiente de segurança fica entre 3,76 e 6,5 para a ruptura.
Mas aí eu digo para o meu cliente, você está preocupado com a ruptura, mas não deveria estar preocupado com a ruptura. Geralmente, os compósitos falham mais por exudação. As tubulações de compósito falham por exudação. Então, esse seria o nosso último slide, eu acredito. A falha por exudação. E, naturalmente, quando eu vou calcular a falha por exudação, eu tenho que calcular as resistências estáticas e cíclicas daqui a 50 anos. Após 50 anos de operação, eu tenho que calcular para a falha por exudação. Isso tudo eu tenho tabelado, eu conheço, e eu calculo, está aí. Ó. O SS é 0,40%, o SC é 0,16%, a relação entre a carga máxima e a mínima é 0,65%, e o alongamento máximo é 0,20%. Ou, nesse caso, calculo o limite inferior, deu 1,58%, e o superior, 2,29%, e está aí embaixo o intervalo. O que nós concluímos disso? Que a falha por exudação ocorre antes da falha por ruptura, porque o coeficiente de segurança para exudação é menor do que o coeficiente de segurança para ruptura. Então, as tubulações falham por vazamento, por exudação, e não por ruptura. E o coeficiente de segurança é adequado, aliás, muito bom. Varia de 1,58 a 2,29. E eu acho que com isso nós estamos terminando. Nós temos, então, a nossa conclusão. A vida química, fechando, né? É determinada por 2 parâmetros. Não basta um. Se medimos um só, nós temos pouca precisão dos nossos cálculos. Estamos de duas medições, em tempos diferentes. E a vida estrutural, na verdade, não é medida, nós não medimos a vida estrutural. Nós medimos o coeficiente de segurança após determinado período em operação. E que é a mesma coisa que medir, na minha opinião, a vida estrutural, aliás, até melhor. E nós podemos medir a vida estrutural para infiltração, exudação, perda de rigidez, ruptura, qualquer um dos modos de falha existentes. Muito obrigado. Vamos lá? Parabéns, viu, Santoro Carvalho? Como sempre, né? O tempo parou, né? Mais ou menos, o tempo correu aqui. Estou brincando porque quando o Santoro Carvalho chegou, eu falei, olha, vai parecer o homem do tempo do jornal, né? Daí eu falei, que nada, o entrevistado principal. E ele falou, sim, porque quando eu chego o tempo para, né? Mas, enfim, ele deu a apresentação e temos que dar continuidade. Então, temos umas perguntas. Primeiro, alguns comentários. Márcio Oribe, parabéns, Carvalho, 50 anos de experiência, falando com muita propriedade, saudades do amigo. Sandro de Freitas, saudades de cantar um Elvis Presley com Antônio Carvalho. Elvis Presley. Então, tá bom. Bom, uma pergunta mais técnica. Qual o mercado ou produto poderia ter mais avanço se conhecesse melhor o conceito de durabilidade que acabou de apresentar? Olha, para produtos químicos, naturalmente, todas as situações de produto químico, elas são interessantes. Agora, naturalmente, que as mais interessantes são aquelas que trabalham com ambientes extremamente agressivos. Por exemplo, o caso do dióxido de cloro, das indústrias de branqueamento de celulose, que eu acabei de mencionar, e ácido clorídrico, que é um produto muito agressivo, seriam interessantes. E tem os ambientes que não são tão agressivos assim, que nós podemos medir a vida residual, podemos determinar a vida residual, e as determinações vão indicar vidas residuais extremamente longas. Nós vamos ficar confortável, que está tudo muito bem, mas não necessariamente é necessário preocupar muito com esses ambientes não muito agressivos. E se um ambiente não for agressivo, como é o caso da pá eólica, que eu acabei de dizer, da água, que eu citei o exemplo da tubulação, nós nem preocupamos em determinar a vida química, só a vida estrutural. E a vida estrutural, onde que nós vamos precisar dela? Eu vou dizer, nas situações onde nós temos cargas cíclicas, temos fadiga. Se nós tivermos só cargas estáticas, sem fadiga, a durabilidade do compósito é tão longa, que é praticamente, para efeitos práticos, infinita. Agora, quando nós temos fadiga, solicitações cíclicas, sim,
é importante dar uma avaliada. Onde encontramos o seu livro? No momento comigo. O e-mail, eu mostrei aí, tony.hdb@gmail.com. No momento. Eu estou procurando ainda patrocinador, porque eu tenho que diagramá-lo para publicar em formato de livro. E eu estou precisando de quem me ajude a fazer isso. Eu não tenho diagramado, então não tenho o livro disponível como tal, como livro. Só tenho ele eletronicamente no meu computador, sem diagramação. Ah, então tá ótimo. Então, comunicado feito. 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 Então tá Ok. ótimo. Seu Antônio Carvalho, mais uma vez, muito obrigada. Sempre, o nosso evento é sempre melhor quando tem a sua participação e dos demais consultores do IBCOM. É sempre um prazer. Conte conosco. Muito Sempre. obrigada.